Devo ou não devo assinar uma DDR parcial? Espera um pouquinho, você já vai saber. Olá, eu sou o Sousa. E aí? O que você achou do tema de hoje? Devo ou não devo? Peraí, eu quero conversar com você. Você mesmo. Diretor, dono da transportadora rodoviária. Fique calmo. Tá em pé? Acho bom sentar. Chame lá o seu jurídico, o departamento de logística, pega um copo d'água. Vamos conversar. Tira as crianças da sala, que agora nós vamos conversar. Esse assunto é muito importante, muito preocupante. Vamos abordar aqui termos de uma carta de DDR, cláusulas leoninas, né? Que as seguradoras, porque cada seguradora tem o seu texto, tem o seu item. Vocês têm que tomar muito cuidado. E algumas dicas que eu dou aqui. Não adianta nada vocês, quando eu falo vocês, né, é o que assinam a carta de DDR, os donos, assinar a carta e mandar para o seu corretor, para o seu jurídico já assinada. Não adianta nada. Tem que ser o contrário. Eles têm que analisar, avaliar, tecer seus comentários. Ok? Mas vamos lá. Uma coisa muito importante. Sempre acione seu corretor especialista, porque ele é especialista. Ele sabe, ele estudou. Ele vai avaliar. Ele tem um olho de lince para saber aquela cláusula. Acione o seu jurídico. Os dois em conjunto é muito importante. Outra coisa, acione a sua gerenciadora de risco. E por que você paga a sua gerenciadora de risco? Ela que vai ter que analisar também o gerenciamento de risco que está constando lá. Será que o que está constando na carta de DDR você pode cumprir na risca? Eu sempre falo, tem alguns pontos obscuros na DDR, como eu comentei nos vídeos anteriores, né? Alguns pontos obscuros, eu comentei no vídeo anterior sobre pontos obscuros do Incoterm CIF, né? Sua gerenciadora de risco, por exemplo, não é homologada, de repente você tem uma gerenciadora de risco X, e essa gerenciadora de risco não está homologada lá na DDR, você nem viu, seu corretor nem viu. Ok? Por exemplo, na carta de DDR não cobre container, mas quem é o fiel depositário do container para buscar ele vazio? Quem é? É o importador ou você, transportador? É você que assina. É você que vai ter que devolver ele vazio. E se nesse de vazio dá um tombamento, quem é que vai ter que pagar? Ah, você. Ok, mas não vou falar nem um tombamento, porque o tombamento nós vamos falar na frente. Você averba no seu seguro do RCT. Mas se tiver um roubo, você vai ter que pagar, mas você não averba. Então, a DDR do cliente vai ter que cobrir container. E os impostos, o DTA, imposto suspenso? A pólice do importador tem que cumprir também. Mas quem é o fiel depositário também? Quem está lá atrelado na Receita Federal na hora de tirar o DTA? É o importador ou você, transportador rodoviário? Quem está atrelado à Receita? É você, transportador rodoviário. Olha só a preocupação.
Outra coisa, eu vejo muito aí na análise de DDR, somente veículo até 10 anos. Mas se a sua frota tem 15 e tem 20, como é que faz? Ainda pedem lá, somente frota, né, própria. Mas se você só tem veículo de terceiro. E fala ainda, algumas DDRs, somente motorista próprio. Mas você trabalha só com terceiro? Algumas pedem rastreador satelital, mas você não tem. Você tem só GSM. Você só trabalha com celular. Outro tópico importante, limite por embarque. Na DDR pede lá, por exemplo, 5, 6 milhões, mas a sua apólice só tem 3. Então, olha só a preocupação. Então, realmente, né, a pergunta, mas realmente o que cobre uma DDR? Dispensa de direito de regresso, né, uma DDR parcial. Então, na realidade, a DDR, né, que é a seguradora do embarcador emite, cobre o quê? Ela cobre roubo e cobre todos os tipos de avarias. Poxa, Sousa, mas cobre roubo? Mas eu tenho que me preocupar, então, com um veículo rastreado? Sim. Por isso que tem cobradelo gris, a taxa do gris. Você tem que cumprir na íntegra o gerenciamento de risco que está lá. Se o veículo é rastreado, que tipo de rastreamento, né? Por isso que você tem que mandar uma cópia dessa DDR para sua gerenciadora de risco. Ela tem que fazer na íntegra. Poxa, Sousa, cobre todos os tipos de avaria? Sim. Toda avaria, amassamento, amolgamento, quebra mais estiva, operação de carga e descarga. Se for ainda um equipamento pesado, né? Operação de carga e descarga, altura, cobre todos esses tipos. Pessoal, cobre até o adicional de greves. Produção, nós vamos falar isso em breve, produção, sobre o adicional de greves. Lembrando, greves só é adicional para o dono da mercadoria. Cobre container, cobre impostos. Então, uma DDR tem que ser analisada por um especialista e essa DDR tem que estar inclusa com uma cobertura ao riscos, cobrindo imposto, cobrindo container. Se não, transportador rodoviário, você vai assinar e tiver um roubo, e tiver com um container, e tiver com imposto suspenso, você não averbou na sua posse. E aí? No sistema que nós vamos falar depois de averbação eletrônica, você vai pagar do bolso. Ok? Aí eu te faço uma pergunta. Até quando compensa você assinar uma DDR? Poxa, Sousa, mas se eu não assinar essa DDR, poxa, mas eu perco o cliente. Mas espera aí, cá para nós aqui, que ninguém escuta nós aqui. Mas de repente você tem uma taxa um desconto, uma taxa única. Será que não compensa você averbar essa carga? Por quê? Porque você tem uma operação muito grande. Averba essa carga. A sua taxa, só a taxa de gris você cobra mais de gris do que a taxa. Ok? E aí? O que achou do nosso tema de hoje? O que nós falamos? Vai continuar assinando a carta de DDR sem antes previamente consultar o seu consultor de seguros, o especialista, o seu jurídico? Vai? Aí sim. Aí legal. Ótimo. Então tá bom. Obrigado por ter ficado comigo até agora. Dê um like, compartilhe as nossas informações no canal, inscreva-se, ative o sininho e até um próximo vídeo.